Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de matemática do 9º ano. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e nós vamos continuar a nossa sequência de aulas a respeito da retomada de conteúdos do primeiro trimestre, certo? Bom, antes de falar sobre o conteúdo de hoje, eu quero dar um recado para você que está assistindo essa aula exclusivamente pela televisão. Os alunos que não estão conseguindo realizar as atividades através do Classroom devem fazer o quê? Pegar todas as aulas que fizeram enquanto estão assistindo, todas as atividades que fizeram enquanto estão assistindo as aulas aqui comigo e com os outros professores e encaminhar para as escolas para que os professores possam estar vendo as atividades e avaliando o conhecimento de vocês, tá? Então, entre em contato com a sua escola e veja qual vai ser o dia que haverá funcionários e professores para receber essas atividades. Envia tudo lá para eles para que vocês fiquem com presença e nota, valeu? Se você está acompanhando pelo YouTube, tem acesso ao Classroom, realize todas as atividades do Classroom, porque lá também nós temos atividades valendo nota e valendo presença, tá? Todo dia tem aula de matemática, todo dia tem atividade. Bom, na aula de hoje, vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, que serve para calcular o tamanho dos lados de um triângulo retângulo. Bom, esse assunto foi muito pedido no meu Instagram, tá? Todo mundo pediu Pitágoras, não entendi muito bem o Teorema de Pitágoras. Eu agradeço a todos os alunos, todo o pessoal que me mandou dúvidas, tá? Na medida do possível, eu vou tentar esclarecer a todas. Muito bem. Bom, o Teorema de Pitágoras é uma relação métrica entre os lados de um triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Onde os lados recebem nomes especiais. Os dois lados que ajudam a formar o ângulo reto são chamados de catetos. O lado contrário é chamado de hipotenusa, ok? E Pitágoras afirmou que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado, ok? Aqui chamamos a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Muito bem. Vamos dar uma olhada então como que eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras aqui. Eu tenho um triângulo, tá? Onde eu conheço dois catetos, mas não conheço a hipotenusa. Então, eu vou separar a aula de hoje em tópicos assim, quando falta hipotenusa e quando faltam catetos. Porque a forma de resolução é um pouquinho diferente, tá? Então, eu quero descobrir qual é o valor da hipotenusa. Temos a teorema que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa, nesse caso, é o que eu não tenho, então eu vou chamar de x. O primeiro cateto aqui, tanto faz a ordem, tá? Qual que você chama de B, qual que você chama de C. O primeiro cateto aqui é 20, então vai ficar 20 ao quadrado. O segundo cateto é 15, então vai ficar 15 ao quadrado, ok? Então, ficamos com x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 20 ao quadrado é 400, é 20 vezes 20, certo? E 15 ao quadrado é 225, porque é 15 vezes 15, 225. Agora eu somo esses dois e só preciso descobrir o valor do x. Então, x ao quadrado é igual a 625, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 625, que não precisa do menos. Por quê? Porque não existe medida negativa, tá? Não tem como o lado do quadrado ser, do triângulo ser um valor negativo. Então, eu vou tirar o menos, vai ficar só mais. Raiz quadrada de 625 é igual a 25, tá? Como que eu sei, professor? Como é que você sabe? Ó, eu deixei aqui resolvido para vocês, tá? 625 é o quê? Fatorado. Fica 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, tá aqui. 5 vezes 5 fica 25, tá? Então, aqui eu resolvi na forma fatorada, a raiz quadrada é 625. Mas, se você quiser, também pode fazer usando o método que eu ensinei de novo na última aula, que é por subtração. Também funciona super bem, ok? Então, encontramos que esse lado do triângulo aqui que eu não tenho, vale 25, beleza? Então, agora eu vou deixar esse daqui para vocês fazerem, é a mesma ideia, tá? Temos esse cateto, mas não temos a hipotenusa, beleza? Então, uns minutinhos para vocês fazerem e eu já volto com a correção.
Estamos de volta. Vamos dar uma olhada aqui como é feita a resolução desse exercício, onde nós temos que definir qual é a medida da hipotenusa nesse triângulo. Bom, o que nós temos aqui? Os dois catetos são conhecidos. Este cateto mede 28, este cateto mede 21. Eu quero a medida aqui da hipotenusa. O que eu sei? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, este cateto ao quadrado, 21 ao quadrado. Este cateto ao quadrado, 28 ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. 21 elevado ao quadrado é 21 vezes 21, que vai dar 441. 28 elevado ao quadrado é 28 vezes 28, que vai dar 784. É igual a x ao quadrado. Somando os dois, 441 mais 784, nós temos que isso vai dar 1.225. Então, x é a raiz quadrada de 1.225. Lembra da aula passada que eu deixei como desafio para vocês encontrarem a raiz quadrada de 1.225 através da subtração? Você conseguiu? Se você conseguiu, você vai entender que a raiz quadrada de 1.225 é 35. Se você não conseguiu, vou deixar aqui para você no cantinho a maneira como nós encontramos a raiz quadrada de 1.225 usando o método da subtração, tá? Então, está aqui. Primeiro, nós começamos pelo 12, aí subtraímos tudo até zerar o 12. Depois eu abaixo 25 e continuo fazendo subtração até zerar, certo? Então, se você por acaso não conseguiu fazer pelo método da subtração, não tem problema, fatorar o 1.225 também dá super certo, tá bom? Vamos então para o nosso próximo exemplo de hoje. Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base do outro, conforme indica a figura. Qual é o tamanho do fio? Então, olha só, eu tenho dois prédios, tá? Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base do outro prédio, tá? E a distância entre os prédios é de 20 metros. A pergunta é, qual é o tamanho do fio? Vejam bem, se eu transformar isso aqui em um triângulo retângulo, o que é exatamente essa situação, eu vou ter o seguinte, o primeiro prédio tem 30 metros, a distância entre os dois é 20 metros e o fio eu não sei, então eu chamo de x, certo? Aí o que Pitágoras disse? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, que o primeiro ao quadrado, o x ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, ou seja, 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400, mais 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que vai dar 900. Então, x ao quadrado é igual a 400 mais 900. 400 mais 900 é 1.300. X ao quadrado é igual a 1.300. X vai ser, então, a raiz quadrada de 1.300, ok? A raiz quadrada de 1.300, ela é aproximadamente 36. Por que aproximadamente, prof? Porque não dá exata, tá? Raiz quadrada de 1.300 não dá exata. Eu deixei aqui para vocês a forma como eu extraí a raiz fazendo o quê? Fazendo pela subtração. Então, tá aqui bonitinho como que faz pela subtração. Não vou fazer aqui para não ficar muito cansativo, para vocês ficarem vendo a subtração toda, mas está no slide, tá? Caso vocês queiram dar uma olhadinha. Então, ficou aproximadamente 36, tá? O tamanho aproximado do fio é aproximadamente 36. Então, o comprimento do fio que liga um prédio ao outro é de 36 metros, ok? Aproximadamente 36 metros. Então, semelhante a esse, eu vou deixar para vocês fazerem agora esse daqui. O que eu tenho? João está construindo um portão. Qual deve ser a medida da madeira transversal, supondo que raiz de 3,69 é aproximadamente 1,92? Então, aqui,
A gente tem que calcular o tamanho dessa madeira aqui, ó. Essa madeira transversal aqui que segura o portão, tá? Lembra que eu falei que as estruturas triangulares, elas são mais fortes, por isso que se faz essa madeira transversal no portão, para que ele fique com mais resistência, certo? Então agora, o que vai fazer? Essa daqui você tem que descobrir o tamanho dessa madeira, lembrando que esse lado mede 1,2 e esse lado mede 1,5. Ah, prof, mas não tem triângulo aí. Ué, eu posso dizer que se esse mede 1,2, esse também mede. E aqui está o triângulo, certo? Então, o lado que eu não tenho é o lado da madeira transversal. Vou deixar alguns minutos para vocês fazerem e já volto com a correção.
voltamos. Vamos fazer então a resolução do exercício e descobrir qual deve ser o tamanho da transversal aqui nesse caso. Bom, olha só, aqui como eu disse para vocês, eu não tenho o triângulo certinho, idealizado, bonitinho como em todas as imagens, mas eu posso imaginar que se esse lado é 1,2, esse também será 1,2 e o triângulo está aqui, certo? E o lado que eu não tenho é a hipotenusa. Pitágoras disse que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, que no caso é igual a esse, 1,2 ao quadrado, é igual a x ao quadrado, ok? Bom, 1,5 ao quadrado é 2,25. 1,2 ao quadrado é 1,44. Somando os dois aqui, 2,25 mais 1,44, eu tenho 3,69. Ai, por que inverteu, professora? Não tem que mudar o sinal? Não, não tem que, por quê? Porque o número continuou de um lado e a letra continuou do outro lado, ninguém mudou de lado. O número não passou para o lado da letra, nem o contrário aconteceu, então não precisa mudar o sinal, já que a igualdade vale tanto de lá para cá quanto daqui para lá, tá? Bom, raiz quadrada de 369, 3,69, conforme foi definido no enunciado, é 1,92. Então, o tamanho da madeira transversal terá 1,92 metros aproximadamente, certo? Muito bem. Então, isso é quando falta algum cateto. Agora, quando falta alguma hipotenusa. Agora, vamos ver o que acontece quando falta o cateto, tá? Quando falta o cateto, que significa que a variável, a letra que representa o que eu não tenho, vai ficar junto com outro número, porque é a soma dos quadrados dos catetos que é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, aqui, ó, nesse caso, eu tenho esse cateto, eu tenho esse cateto, eu tenho essa hipotenusa, mas eu não tenho esse lado aqui que é o cateto. Então, falta meu cateto. O que Pitágoras disse? Que esse é o quadrado mais esse é o quadrado é igual a esse ao quadrado. Então, esse é 20, 20 ao quadrado. Esse é x, x ao quadrado. Esse é 25, 25 ao quadrado, ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui então. 20 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 25 ao quadrado. Este erro é um erro muito comum. O pessoal tem a tendência de colocar o x, o que você não sabe, sempre sozinho de um lado do igual. E aqui desse lado está a hipotenusa. Se você tem certeza que você não tem hipotenusa, você coloca o x aqui no lugar da hipotenusa. Se você precisa de um cateto, o x vai aparecer no lugar do cateto, certo? Muito bem. 20 ao quadrado, 400. X ao quadrado é x ao quadrado mesmo, porque eu não sei o valor de x. 25 ao quadrado é 625. 625. Agora, como eu quero saber o valor do x, eu vou passar o 400 para lá. Vai ficar x ao quadrado é igual a 625 menos 400. 625 menos 400 fica 225. Então, x ao quadrado é igual a 225. X será a raiz quadrada de 225. Fatorando 225, aqui 225 eu resolvi por fatoração, tá? 225 é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 225 vai ficar 3 vezes 5, que é 15. Logo, o tamanho do cateto que eu não tenho, esse aqui, ó, é de 15 centímetros, ok? Muito bem. Então, agora, façam a mesma coisa. A gente não tem o valor do cateto, tá? Então, é para descobrir qual é o valor do cateto aqui na figura. Inclusive, essa pergunta foi enviada por uma aluna, descobrir o x em exercícios com medidas do Teorema de Pitágoras. Então, é isso aqui, ó. A gente quer descobrir o tamanho desse lado, tá bom? Vou deixar um tempinho para vocês fazerem e já volto com a resolução.
bem-vindos de volta. Vamos dar uma olhada como que faz para calcular a medida do cateto neste triângulo. Então, veja só, o lado que a gente não tem sempre que ficar esperto com isso, tá? O lado que a gente tem e o lado que a gente não tem do triângulo. Eu tenho esse lado, eu tenho esse lado e eu não tenho esse lado. O lado que eu não tenho é o cateto, tá? E Pitágoras disse que a soma dos quadrados dos catetos é que é o quadrado da hipotenusa. Então, esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado. É isso que está escrito lá no teorema. Então, vamos lá. Esse ao quadrado mais esse ao quadrado, x ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então, ficamos com x ao quadrado mais 36 igual a 10 vezes 10, 10 ao quadrado, que é 100. Agora, eu quero isolar o x, vou passar o 36 ali para o outro lado. Ficamos com x ao quadrado é igual a 100 menos 36. 100 menos 36, 64. Então, x ao quadrado é igual a 64. X será o quê? A raiz quadrada de 64. Então, x é igual a raiz quadrada de 64, que é igual a 8, porque 8 ao quadrado é 64. Então, x é igual a 8. Logo, este lado do cateto que eu não tenho, aqui o meu desenho ficou ruim, né? Não foi perspectiva, mas ele é igual a 8, certo? Muito bem. Agora eu vou deixar para vocês fazerem aqui, que está resolvido no slide para vocês, eu vou deixar vocês fazerem aqui um exercício que tem que calcular o teorema de Pitágoras 2 vezes, tá? Olha só, nos dois telhados de dois edifícios estão duas pombas. É atirado um pedaço de pão para o chão. Ambas as pombas se lançam para o chão com a mesma velocidade e ambas chegam no mesmo instante junto do pão. Então, caiu o pãozinho aqui, essa saiu correndo e voando, essa também, e elas chegaram juntas, tá? Se elas chegaram juntas, quer dizer que a distância é a mesma. Tanto a distância daqui e aqui, quanto a distância daqui lá é a mesma. Ai, prof, mas por que não está o mesmo tamanho aqui? Porque esse prédio está mais para trás na imagem do que esse da frente, tá? Bom, a pergunta é, a que distância do edifício B caiu o pão? O edifício B é esse aqui, então eu quero essa distância x aqui, ó. E a segunda pergunta é, qual é a altura do edifício A? Então, é esse tamanho y aqui, ó, que a gente quer medir, ok? Então, aqui você vai ter que fazer o teorema de Pitágoras 2 vezes, tá? A primeira para descobrir a altura do edifício e a segunda para descobrir a que distância o pão caiu o pão ali do edifício B, ok? Então, eu já volto com a resolução.
Bem-vindos de volta. Vamos dar uma olhada como fica esse exercício aqui dos pombos que querem comer pão. Bom, aqui eu fiz um esquema dos triângulos, tá? No primeiro triângulo a gente tem a distância que o pão caiu do primeiro edifício, que foi 11, a distância que o pombo percorreu, que foi 61 metros, e eu quero saber a altura do prédio. No segundo, a gente não tem a distância que o pão caiu, mas nós temos a altura do prédio e sabemos que se as pombas chegaram juntas, então elas percorreram provavelmente a mesma distância, certo? Então aqui também vai ser 61. Então aqui eu coloquei os dois desenhos juntos. Vamos encontrar primeiro esse daqui, tá? Y é o cateto, esse daqui o 11 é outro cateto e a hipotenusa é 61. Então como é que fica? Y ao quadrado mais 11 ao quadrado é igual a 61 ao quadrado. 11 ao quadrado é 121. Então, y ao quadrado mais 121. E 61 ao quadrado é 61 vezes 61, que vai dar 3.721. 3.721. Esse 121 é positivo, vai vir aqui para o outro lado negativo. Então, y ao quadrado é 3.721 menos 121, que vai dar 3.600. Y ao quadrado é igual a 3.600. A raiz quadrada dele, raiz quadrada de 3.600. Se a raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 3.600 é 60. Então, a altura do primeiro edifício aqui é de 60 metros, ok? Agora vamos descobrir o tamanho do cateto aqui no segundo. Lembrando que a hipotenusa tem o mesmo tamanho do anterior, é 61. Então vai ficar esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a este ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 50 ao quadrado é igual a 61 ao quadrado. Vale lembrar que, como o que eu quero é o cateto, ele não pode ficar sozinho do lado do igual. É a soma dos quadrados dos catetos, que é o quadrado da hipotenusa. Então, aqui ficou x ao quadrado mais 50 ao quadrado. É 50 vezes 50, que vai dar 2.500. 2.500 é igual a 61 ao quadrado, que é igual a esse anterior, 3.721. Agora eu vou passar esse subtraindo ali do outro lado. Ficamos com x ao quadrado é igual a 3.721 menos 2.500. 3.721 menos 2.500 fica 1.221. Então, x ao quadrado é igual a 1.221. Logo, x será a raiz quadrada de 1.221. Raiz quadrada de 1.221 é aproximadamente 34,94. Então, x é aproximadamente 34,94. Lembrando que para encontrar essa raiz, você pode fazer através do método da subtração, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho, porque tem um 9 aqui que significam 9 subtrações, mas é possível. Então, qual era a pergunta? A altura do edifício A, 60 metros. Encontramos aqui e eu fiz ali no quadro para vocês. A altura, a que distância do edifício B o pão caiu? 34,94 metros, então está resolvido o problema, ok? Muito bem. Na aula de hoje, então, nós aprendemos o quê? Teorema de Pitágoras, utilização do teorema, e além disso, nós vimos como extrair a raiz quadrada usando fatoração, tá? Deixei sempre a forma como a raiz foi extraída ali para vocês. Não percam a próxima aula, onde nós falaremos sobre teorema de Tales, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem sendo extraordinários e até a próxima.